Olá, meus amigos, gostaria muito que vocês prestassem atenção nessas palavras, pois elas vão te abençoar muito, muito mais do que você já é abençoado. Se puder, pegue a sua Bíblia e vamos entender algumas questões sobre o dízimo. Através desse propósito que o Espírito Santo colocou no meu coração, esse final de ano será o melhor final de ano da sua vida, você que é dizimista. Em 2023 será um ano glorioso para todos nós. Ok? Você crê? Vamos lá então. O que é o dízimo? É a 10ª parte daquilo que recebemos devolvida a Deus, em um ato de culto na sua casa, na casa de Deus, sim, a fim de que a casa do Senhor possa ser sustentada e a obra do Senhor possa se expandir. O dízimo não é invenção da igreja, é princípio perpétuo estabelecido pelo próprio Deus. Você sabia disso? O dízimo não é opcional, ele é um mandamento. Não é oferta, é dívida. Não é sobra, é primícia. Não é peso, é uma bênção. Quando nós adquirimos esse entendimento, então Deus ele fica na obrigação e na responsabilidade de nos honrar. Não se trata de colocar Deus na parede, pois quem somos nós para fazer tal coisa? Míseros pecadores. Mas Deus ele zela e vela pela sua palavra. Eu quero ler um texto para você e nesse texto nós vamos a algumas referências bíblicas, tá bom? Por isso que eu pedi para você pegar a sua Bíblia. Bom, eu quero que você entenda o seguinte: o dízimo não é nosso. Ele é parte daquilo que Deus nos tem dado. Desde a primeira menção ao dízimo, lá em Gênesis capítulo 14, no versículo 20, você pode conferir na sua Bíblia, texto em que o termo literal é 10ª parte e não dízimo. A prática de dedicar a Deus parte de nosso rendimento é uma ação de cunho comunitário e social. A legislação mosaica é clara a esse respeito, assim como os demais textos do Antigo Testamento. Os dízimos deveriam ser entregues aos levitas para seu sustento. Números capítulo 18, versículo 21 e 24. Visto que eram os responsáveis inicialmente pelo tabernáculo e em seguida pelo templo em Jerusalém, por não possuírem terras, nem cultivar ou para criar gado para a sua manutenção. Era necessário que as demais tribos os sustentassem. Os dízimos, deixa eu ver aqui porque pulou, peraí. Os dízimos deveriam ser levados ao lugar que o Senhor escolher. Deuteronômio capítulo 14, versículo 23. Vamos ler? Deuteronômio capítulo 14, versículo 23. Vou ler o versículo 22, tá bom? Ó. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus todos os dias. Ok? Vamos continuar aqui com o texto. Ó. É bom lembrar que geralmente o dízimo era dado em frutos da terra, como acabamos de ler agora, né? Se o povo estivesse muito distante do templo, deveria vender o equivalente aos 10% e entregar os valores aos sacerdotes. Deuteronômio capítulo 14, versículo 24 e 25, são os versículos seguintes. Os profetas confirmam essa orientação mosaica, exortando o povo a trazer todos os dízimos à casa do tesouro, como diz em Malaquias 3,10. Vamos lá? Eu sei que muitos já conhecem essa passagem de Malaquias 3,10, mas nunca é demais, né? Diz assim, olha só, Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por que Deus ele chama a igreja de casa do tesouro? Por quê? Porque tem muitos bens? Porque tem muito dinheiro? Porque a riqueza é grande? Não. Financeiramente, monetariamente falando, não. Mas sim porque há ali dentro almas. O templo pode ser gigantesco, lindo, esplendoroso, mas se não tiver nenhuma alma ali dentro,
para Deus aquele templo não vale de nada. O templo pode ser pequenininho, simples, humilde, mas tendo uma alma ali dentro, Deus chama aquele lugar de casa do tesouro. Nós somos o tesouro particular de Deus. Dá para você entender por que agora Deus chama a igreja de casa do tesouro e por que na casa do tesouro devemos levar os nossos dízimos e as nossas ofertas para que ali sirva de mantimento? Vamos retornar aqui ao texto, olha só. O Novo Testamento, cuja ênfase está no recolhimento de ofertas, embora também fale de dízimo, lá em Mateus 23, Jesus deixa bem claro que eu não tenho que deixar de devolver o dízimo a Deus, mas eu tenho que praticar também o tripé da fé, que é a justiça. Quer ver? Mateus 23. É bom sempre mostrar na Bíblia, né? Por isso eu estou enchendo você de referências bíblicas, não de versículos isolados, mas de situações que realmente acompanham e respaldam o que nós estamos dizendo para você aqui agora. Olha só, Jesus diz assim, ó, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Naquela época, os fariseus, eles devolviam a Deus o dízimo de tudo que vinha em suas mãos. Mas Jesus chama eles de hipócritas porque eles eram injustos, eles não eram misericordiosos, não havia misericórdia no coração deles, não havia, e não praticavam a fé. O mesmo acontece com muitas pessoas hoje em dia, que até têm coragem de devolver a Deus os 10% de tudo que vem em suas mãos, mas não são justas com seus funcionários, não são justos com as suas esposas, com seus maridos, com seus filhos, não são justos, sabe, naquilo que precisam realmente ser justos. Não praticam a misericórdia, vivem aquele ditado, né? Escreveu, não leu, pau comeu. Desculpa falar assim, mas é a realidade de muitos. Não são misericordiosos e não praticam a fé. Aí Jesus continuou dizendo, olha só, deveis, porém, fazer estas coisas, ou seja, ser justo, misericordioso e praticar a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas, a devolução do dízimo. Então o Senhor Jesus, ele confirma o que diz a lei de Moisés em relação à devolução ao dízimo. Diz mais aqui o texto, a leitura que eu estou passando para vocês. O Novo Testamento, cuja ênfase está no recolhimento de oferta, também destaca seu caráter comunitário e social. Paulo recolhe ofertas das igrejas da Galácia e da Macedônia em prol dos pobres da igreja de Jerusalém. Anota as referências aí. Eu não vou abrir agora para ler porque são muitas. Romanos capítulo 15. Vê ali, filha, para mim, por favor, a televisão, filha. Filha, por favor. Vê ali, por gentileza. Voltou ao normal. Que ligou sozinha a televisão. Romanos 15, 25. Capítulo 15, versículo 25. E versículo 26. 1 Coríntios capítulo 16, do versículo 1 ao 4. E 2 Coríntios, capítulo inteiro, 8 e capítulo 9. Os cristãos deveriam separar o dinheiro para entregá-lo a Paulo, olha só, a fim de que socorresse os irmãos necessitados. Se você tem acompanhado o nosso trabalho, o trabalho da igreja Deus é Família, feito por mim, pelo pastor Gilmar e pelos obreiros que ali nós temos, se você tem acompanhado nas redes sociais, nós temos feito exatamente isso, indo nas comunidades, indo nos bairros mais pobres, mais humildes, indo nos asilos, levando até as pessoas o alimento, levando até as pessoas roupa, levando até as crianças brinquedos. Você pode acompanhar, nos siga em nossas redes sociais que você vai ver. E tudo isso é feito com o quê? Com os dízimos e com as ofertas que as pessoas depositam ali no altar. Ou então costumam enviar para a gente via Pix. Elas costumam fazer seus dízimos assim, pessoas de vários estados, de vários lugares desse Brasil afora. Nós temos procurado investir os seus dízimos e as suas ofertas nisso. Por exemplo, recentemente fizemos uma distribuição de 500 litros de leite. Nós pedimos aos membros da igreja, quem pode trazer 1 litro, 2 litros, as pessoas trouxeram. Nós conseguimos 100 e poucos litros de leite, foi o que nós conseguimos. Para completar os 500 litros de leite, nós tiramos da onde? Dos dízimos e das ofertas que foram postas ali no altar, ou que as pessoas enviaram pelo Pix. Compreende, minha amiga, meu amigo? Temos procurado fazer um trabalho como a Bíblia nos ensina.
E é por isso que você que é dizimista dessa obra, você que mora em outro estado, você que mora em outra cidade, você que participa às vezes dos cultos online, você que assiste as mensagens que costumamos colocar no YouTube, no Instagram, no Facebook, você que de uma forma ou de outra tem o nosso contato de WhatsApp, você que, enfim, tem ajudado essa obra, Deus também tem compromisso com você, porque você tem tido compromisso com Ele, em atender o pobre, em atender o necessitado. Aí, para terminar o texto aqui, diz mais, olha só, as colocações que acabamos de falar permitem algumas conclusões. Olha só, baixa para mim um pouquinho o volume, filha, por favor. O dízimo não é nosso. Olha as conclusões. O dízimo não é nosso. Ele é parte daquilo que Deus nos tem dado. Nós somente devolvemos a Ele. Portanto, não temos liberdade para administrar esses valores. Está compreendendo, minha amiga e meu amigo? O dízimo deve ser entregue em nossas igrejas. Olha só. Então, você que se considera membro da igreja, Deus é família. De repente você congrega até numa outra denominação, mas você tem prazer de dizimar aqui, porque você tem visto, nós temos mostrado para você o que temos feito. Você conhece o nosso caráter, você conhece a nossa índole. Nós pregamos o evangelho há quase 30 anos. Recentemente, um dos vídeos que eu falei, um dos vídeos que eu gravei, eu falei que a antiga liderança da igreja onde eu estava, eles não me conhecem. Nunca me conheceram, mas você que foi minha ovelha, você que é minha ovelha, você me conhece, porque a gente conviveu de perto, a gente olhava no olho um do outro, você lembra? Nós olhávamos nos olhos um do outro, nós chorávamos juntos, nós sorríamos juntos, então você conhece, você é o que a Bíblia diz, que a ovelha conhece o pastor, um pastor não conhece outro pastor, é por isso que você vê tantos pastores julgando outros pastores. Pastor não conhece pastor, mas ovelha conhece o pastor. Você consegue compreender isso? A ovelha conhece o pastor. Então, tá aqui, olha só. Eu costumo dizer que eu sou livre para levar o meu dízimo aonde eu quiser. Sempre falei isso. Sempre, a vida inteira, sempre falei isso. Eu posso dizimar na Assembleia, na Batista, na Mundial, na Universal, na Deus é Amor, na Deus é Família. Eu posso dizimar onde eu quiser, porque eu sou livre. O meu compromisso de ser dizimista não é com a instituição, não é com bandeira, não é com placa de igreja. O meu compromisso de ser dizimista é com Deus. É com Deus. Eu devolvo o meu dízimo a Deus com alegria, com prazer, e eu devolvo em tal lugar, porque eu estou vendo realmente o velhinho sendo acolhido com uma fralda geriátrica, com um talco, com uma refeição. Estou vendo um morador de rua recebendo, através do meu dízimo, através da minha oferta. Poxa, o pastor Alex está fazendo isso, o pastor Gilmar está fazendo isso, os obreiros ali da igreja de Deus é Família estão fazendo isso, porque o meu dízimo dá condição deles fazerem isso. Nós temos levado pessoas nos hospitais, nós temos levado pessoas da nossa igreja e de outras denominações no hospital, e nós não cobramos nada delas, nós não cobramos nada. Às vezes, 4 da manhã, eu saio de casa para ir na casa de alguém, buscar esse alguém, para levar esse alguém para o hospital para uma consulta médica, e nós não cobramos nada. Alguém até outro dia me perguntou assim, pastor, o que o senhor ganha com isso? Eu não ganho, financeiramente falando, não ganho nada. Eu não ganho nada. Mas eu faço por 3 motivos. Eu faço, primeiro, porque eu levo a sério o que o Senhor Jesus disse, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Segundo, porque eu me sinto bem em fazer isso, eu tenho alegria de fazer isso. Aí entra as ovelhas que me conhecem. Se você foi minha ovelha, você ainda é minha ovelha, ainda que pelas redes sociais, você é minha ovelha, você sabe que eu estou falando a verdade. Eu tenho prazer de ajudar, prazer de estar perto, prazer de estender a mão. Você sabe que eu tenho esse prazer, eu tenho essa alegria. E terceiro, eu faço porque a vida é minha. E você tem que cuidar da sua. Você que critica e condena. É isso mesmo. E nós só temos tido condições de fazer isso porque há dizimistas e há ofertantes que têm estendido a mão para nos ajudar. Para mim poder terminar o texto aqui, olha só. O dízimo deve ser levado na igreja. Na igreja. Estamos inseridos, o dízimo deve ser levado na igreja, naquelas comunidades em que estamos inseridos, servindo a Deus. Esse é seu caráter comunitário. Cada um de nós representa uma parte de um todo que é arrecadado e que permite determinadas ações. Por fim, oh meu Deus, pulou aqui de novo. Oh Jesus amado.
Por fim, há um compromisso com Deus, que eu acabei de falar agora, tá vendo? Há um compromisso com Deus por parte daqueles que administram os valores recolhidos. Agora está falando da gente. Nós que... Deixa eu silenciar aqui meu celular, peraí. Olha só. Por fim, há um compromisso com Deus por parte daqueles que administram os valores recolhidos. Está falando de mim agora. Você que, você que coloca no altar, você que manda pelo Pix, você que manda na conta, que são provisórias, são contas, o Pix é provisório, a conta também é provisória. Nós temos encontrado algumas barreiras para abrir uma conta no nome da igreja, mas estamos para abrir. O CNPJ já está na mão, está tudo certinho, tudo direitinho, tá? Estou dando satisfação a você porque você merece. Esse é o caráter social do dízimo. Assim como ele supria levitas que não possuíam terras e cristãos necessitados durante o primeiro século depois de Cristo, hoje igualmente deve haver essa sensibilidade para que as necessidades daqueles que compõem a igreja sejam atendidas por meio dos dízimos. É isso aí. Eu quero fazer um propósito por todos os dizimistas, todos. Você que tem colocado o dízimo fisicamente no altar da Igreja de Deus é Família, ou você que tem enviado pelo Pix. Eu tenho o nome de todos os dizimistas, todos, de outros estados, de outras cidades, eu tenho o nome de todos vocês. A Fernanda vai colocar esses nomes num pedaço de papel, e eu vou levar um monte. E meia-noite, de sexta para sábado, meia-noite de sexta, amanhã, meia-noite de sexta para sábado. Amanhã não, desculpa, sábado. De sábado para domingo, meia-noite e 3 da manhã, eu vou estar no monte apresentando a Deus esses nomes. Eu vou clamar por você, eu vou buscar por você, para que a palavra desse Deus se cumpra, onde ele diz que abriria a janela dos céus e derramaria sobre você bênçãos sem medidas. Eu vou entrar ao vivo pelo Instagram, meia-noite, depois vou entrar ao vivo de novo pelo Instagram, 3 da manhã, fazendo a oração por todos os dizimistas. Esse ano de 2022 não pode fechar para você no vermelho. Vai ser o melhor final de ano da sua vida. Deus vai dar condições de você ter uma mesa farta. Deus vai dar condição de você ter uma mesa, sabe, abençoada para você e para sua família. Porque eu acredito muito no que diz o Salmo 41. Eu creio muito nisso aqui, ó. Olha só o que diz o Salmo 41, ó. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Agora que você entende que o seu dízimo é para acudir o necessitado. O seu dízimo não é para outra coisa. O seu dízimo não é para o pastor ficar rico. O seu dízimo não é para o pastor enriquecer. O seu dízimo é para isso, ó, para acudir o necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Eu creio nisso, então eu vou clamar por você, para que você possa ter um final de ano abençoado. E que durante todo o ano de 2023, Deus ele possa abrir essa janela dos céus e derramar sobre você bênçãos sem medidas. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser dizimista? 2 coisas. Primeiro, reconhecer que tudo que você tem e que tudo que você quer ter veio e vai vir na mão de Deus. Ah, mas eu tenho que trabalhar, se eu não for, a luta não cai do céu. É verdade. Mas quem te dá saúde? Quem te dá sabedoria? Então eu preciso reconhecer que tudo que eu já tenho, ou que tudo que eu quero ter, vai vir da mão de Deus para minha vida. Vem da mão de Deus para minha vida. E segundo, assumir compromisso. Assumir um compromisso. De que tudo que vier nas minhas mãos, pouco ou muito, os primeiros 10%, antes de eu pagar qualquer pessoa, antes de eu comprar qualquer coisa, os primeiros 10%, eu vou separar e vou devolver a Deus. Posso dizimar aí, pastor, na igreja do Senhor, na igreja de Deus é Família? Fique à vontade. Você pode dizimar aonde você quiser. Eu preguei isso a vida inteira, não é agora que eu vou mudar isso. Mas você já deve ter ouvido pessoas falarem. Você só vai ser abençoado se for aqui. Você só vai ser abençoado se for na minha mão. Você deve ter ouvido muita gente falar isso. Cuidado, tá? A vida inteira eu preguei isso, eu não vou mudar agora. Você pode dizimar aqui na Deus é Família, como você pode dizimar em qualquer outra igreja. Desde que você assuma, desde que você tenha essas 2 coisas. Reconheça que o que você tem e o que você quer ter vai vir da mão de Deus, veio da mão de Deus. E segundo, compromisso. Ah, pastor, mas se eu levar o meu dízimo em outro lugar, o que eles vão fazer com o meu dízimo lá? Não sei. Aí você quer que eu tenha uma bola de cristal para adivinhar. Eu não tenho bola de cristal para adivinhar.
Eu sei o que nós vamos fazer aqui na Igreja de Deus é Família. E vamos mostrar para você como temos mostrado. Só não temos feito mais porque os recursos que nós temos são muito poucos. Só de aluguel nós pagamos R$3.000 de aluguel. Só de aluguel. Aos trancos e barrancos nós pagamos R$3.000 de aluguel. Fora a luz, fora a internet, fora outros compromissos da igreja. Contador, um monte de coisa. Então a gente conta com você. Contamos com você. A obra de Deus conta com você. Seja você uma coluna dessa obra. E Deus não vai desamparar você. Deus não vai desamparar. Pastor, ore por mim agora. Eu não vou orar por você agora, não. Eu vou orar por você 12:00 e 3 da manhã. De sábado para domingo. A nossa querida. Ali no monte. Eu vou orar no monte. Repito, vou entrar ao vivo pelo Instagram. 12:00 e 3 da manhã. Para orar por você. Deus, ele vai te honrar. Deus, ele vai te honrar. Tá bom? Desculpa ter me prolongado aqui. Eu sei que tem gente que ela fica tentando encontrar argumentos na Bíblia, né? Para não devolver o dízimo a Deus. Mas quando ela vai num restaurante, ela nem discute. E paga os 10% do que tem que pagar lá. Ou em algum outro lugar. Por favor, minha amiga, meu amigo. Honra a Deus. E Ele vai honrar você. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E eu creio que eu tenha esclarecido algumas coisas em relação à devolução do que é de Deus. Ele vai honrar você. Tá bom? Tchau.